5:03, aqui conosco está o Dr. Edson Febreze, que é pesquisador, e até li a entrevista que o senhor deu para o Diário Catarinense, publicada hoje, né? Isso. No Diário Catarinense, falando sobre a importância de as mães, né, autorizarem que suas filhas sejam vacinadas nessa campanha nacional preventiva, né, campanha de vacinação contra o HPV. A vacinação é para crianças entre 11 e 13? 12 e 13. 12 e 13. 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Bom, doutor Edson, por que é importante vacinar? Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Obrigado. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é um vírus responsável por infecções benignas e pelo câncer, e principalmente mais conhecido o câncer de colo de útero. Mas nós temos uma associação desse vírus com câncer de outras áreas, tanto da mulher quanto do homem, orofaringe, região anal, perianal, pênis no homem, região externa genital da mulher e o colo de útero. Mas o mais conhecido, e essa relação mais conhecida do HPV, é o câncer de colo. Então, o objetivo dessa campanha é fazer com que nós possamos prevenir no futuro tanto as lesões benignas causadas por esses vírus, que são os chamados condilomas acuminados ou as verrugas genitais, quanto o câncer de colo de útero. Um questionamento que muitas vezes nos faz mas por que essa idade? Por duas razões. Primeiro, que nós temos uma resposta do sistema imune muito melhor quanto mais cedo ela for feita. Então, os estudos mostram que a resposta do nosso sistema imune na produção dos anticorpos, ela é maior nos pré-adolescentes, adolescentes. Essa vacina tem validade, eu digo, usou, ela vai por quanto tempo? Ela é uma medicação que ela está há 12 anos sendo acompanhada. Então, nesse período de 12 anos, nós temos a absoluta convicção que não há necessidade de reforço. Pela metodologia que ela é fabricada, a exemplo do que é feito a hepatite B, que é muito semelhante, a gente acredita que ela seja para o resto da vida. Mas nós temos de acompanhamento, que é uma medicação relativamente nova, né, de 20 anos de pesquisa, 10 anos em seres humanos, é que ela venha a proteger tanto o homem quanto a mulher durante a vida inteira. Tá, agora, o homem como mulher? Sim, porque essa vacina ela também pode ser utilizada nos homens. Pois é, mas é só para as meninas agora, né? Na verdade, nós poderíamos prevenir a infecção HPV tanto no homem quanto na mulher e em qualquer idade. Né? Então, o governo, para fazer um programa nacional de imunização pelo SUS, ele teve que priorizar um gênero, que no caso as consequências da infecção na mulher são maiores do que nos homens. Então, esse foi o critério. Foi o critério. Então, primeiro, o critério em relação ao sexo feminino. E segundo, o critério em relação à idade. Então, mesmo ela tendo uma eficácia na prevenção da doença ou prevenindo recidiva nas mulheres que já têm a infecção HPV ou que já têm atividade sexual, a faixa etária escolhida foi de 11 a 13 anos, em virtude de que é um grupo que ainda não está exposto sexualmente a esse vírus e a proteção ela vai ser maior. É importante, né? Na entrevista que o senhor deu para o Diário Catarinense, uma questão sobre reações adversas, né? Efeitos colaterais. Foi no Japão que ela foi retirada? Houve uma suspensão na vacinação? Na verdade, assim, nós temos vários equívocos que acabam muitas vezes trazendo informações não corretas e atrapalhando, às vezes, até o entendimento das pessoas e trazendo dúvidas em relação à vacina. Então, nós temos duas situações bem distintas. A primeira é que nós temos os efeitos colaterais da vacina do HPV, que ela é comum a qualquer outra vacina, que são principalmente os efeitos colaterais locais. Dor no local da injeção, às vezes vermelhidão. Quer dizer, não é da substância ativa da vacina, Exatamente. É o efeito, o ato da vacinação, do ato né? da vacina. Da agulha e tal. Exatamente. Então esse é um ponto. O segundo é que nós temos efeitos colaterais importantes próprios da vacina. E o que nós temos observado em relação à vacina do HPV é a reação alérgica a algum componente, que poderia ser a qualquer tipo de vacina, não especificamente do HPV. O que tem se falado muito na internet, o pessoal tem levantado as dúvidas, são duas situações, uma que aconteceu na França e outra que aconteceu no Japão. Na França teve o desenvolvimento de uma doença que tem um caráter imunológico, um caráter diferente das outras doenças, que é a esclerose múltipla, que está associada a uma reação do sistema imune, em que houve um caso após uma mulher ter sido vacinada. Esclerose múltipla? Esclerose múltipla. Pesado, hein? Mas assim, existem vários relatos, não só do HPV, a gente fala isso para todas as vacinas, de que algumas doenças apareceram após a utilização da vacina. Esclerose múltipla, problema visual, uveitis, síndrome de Guillain-Barré. Mas todos esses casos, eles tiveram uma relação com a vacina que nós chamamos temporal.
fez a vacina, coincidentemente, algum tempo depois, apareceu essas doenças ou esses problemas. Mas não ato contínuo, não causa efeito. Exatamente. Não causa efeito. Não que ela tenha sido a causa dessas doenças. E isso a gente pode dizer com toda a segurança, porque em dezembro do ano passado, tem um comitê internacional que avalia a segurança de vacinas que se encontrou só para discutir doença autoimune e vacinas, especificamente mais detalhando a vacina do HPV, e não mostrou essa relação causal. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Edson Fibrisi, que é pesquisador na Universidade Federal, médico, né, e coordenador de pesquisa de HPV na UFSC. E o seguinte, doutor, a vacina, ela previne para que tipo de cânceres, digamos assim? Fica imune a que tipo de câncer? Não é total. Nós poderíamos dizer, melhor, fica imune a que tipo de HPV. Sim. Né? Porque o HPV, na verdade, ele é uma família de vírus. Sim. E nessa família que nós temos atualmente cerca de 200 tipos. De HPV? De HPV. Mas são tipos que infectam a pele, que infectam outras regiões. Na área genital, nós temos 45. E desses 45, nós temos 13, que a gente considera que podem levar ao câncer. E temos 12, que são mais importantes, que podem levar a verrugas. Dentro desse grupo, nós temos dos que podem causar o câncer, dos 13, nós temos 2 que são responsáveis por 70% dos casos de câncer. Doutora, a gente vai completar esse assunto que é muito importante daqui a pouco, depois do repórter CBN. Até já. Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário, estamos na TV Com também. Bom, sobre o caso aqui, ó, do Henrique Gil. Para quem tá ligando o rádio, a TV agora, o que aconteceu? Henrique Gil foi lá, abriu a caixinha de correspondência dele, pegou a conta de luz da Celesc e foi lá, pagou. E depois foi ver que, pô, essa conta não é minha, era do vizinho. Bom, aí ligou pra Celesc, a Celesc disse, a próxima vez tu olha ali o titular, né? Foi falar com o vizinho e disse, olha, não tem nada a ver com isso. E aí a gente estava levantando a possibilidade aqui, né? Bom, o que aconteceu, né? Quem é o responsável? É o vizinho? É ele que não olhou direito a conta? É o correio? Bom, o seguinte, o Caxon nos liga aqui, é carteiro e não está em greve. Obrigado, Caxon, pela tua ligação. Diz o seguinte, as contas de água e luz não são entregues pelos correios, são funcionários de empresas terceirizadas que imprimem e entregam na hora. Obrigado, Caxon, pela tua participação e esclarecimento, né? Aqui conosco, obrigado. Bom, aqui conosco está o Dr. Edson Fibrisi, nos falando sobre a vacinação preventiva ao HPV para crianças, pré-adolescentes, né? Pré-adolescentes, né? Mulheres de 11 a 13 anos. Previne a quantos tipos de HPV? Então, como a gente estava comentando, desses 13 que causam câncer, nós temos 2, que são os mais importantes, que causam 70% dos casos de câncer de colo e praticamente a maioria dos outros tipos de câncer, a região anal, perianal, orofaringe. Esses 2 tipos de vírus, que a gente classifica eles por números, que é o 16 e 18, é o que está contido na vacina. E nós temos outros 2 tipos de vírus que estão relacionados aos que causam as verrugas, que é o 6 e 11, que são responsáveis por 90% das verrugas. Então essa vacina, ela cobre com uma eficácia praticamente de 100%, a prevenção da doença associada a esses 4 tipos de HPVs. O HPV 6 e 11, que é o responsável por 90% das verrugas, e o HPV 16 e 18, que é responsável por 70% dos casos de câncer de colo e a maioria dos outros cânceres. Com essa argumentação e informação do senhor, né, a necessidade de vacinar é evidente, né? Com certeza. Uma coisa que tem que ficar bem claro para as pessoas que estão ouvindo é que a vacina ela é extremamente segura. Então, Quem é que produz essa vacina? É um laboratório americano, mas foi testado no mundo inteiro, em 53 países diferentes, para avaliar se a eficácia seria a mesma. Antes dessa medicação, como qualquer outra medicação, ser colocada para comercializar, vários estudos são feitos de segurança. Então, nós temos hoje 127 países no mundo que já liberaram essa vacina para ser comercializada. Nós temos 57 países em que a vacina já está no serviço público, agora o Brasil passa a ser o 58º. Então, isso demonstra que a vacina, ela realmente é segura, os efeitos colaterais são próprios de qualquer outra vacina, não tem nenhum problema associado diretamente ao HPV, até porque o que se utiliza é uma proteína do HPV, ninguém vai adquirir a infecção fazendo
fazendo utilização da vacina, mesmo que tenha uma imunossupressão. Uhum. E essas histórias ou essas notícias que acabam correndo, elas não têm fundamento de relação causal, né? A gente falou da França, depois também o Japão, tiveram 5 casos de uma alteração que a gente chama síndrome dolorosa complexa renal, que é dor após qualquer traumatismo ou injeção, que não teve relação direta com o HIV e sim com a vacina. Então, os vários países que já colocaram essa vacina disponível no setor público avaliaram todos os critérios de segurança para a população. E no nosso meio não foi diferente. Né? Nós tivemos 2 estudos importantes de custo-benefício e eficácia para o Brasil, que fez com que ele fosse colocado no Programa Nacional de Imunização. Bom, doutor Fibrizzi, o seguinte, ó, a pergunta aqui do Marcos em Capoeiras, no continente, em relação a este tema, já vi outras personalidades colocando política e religião no meio, por exemplo, de que a vacinação seria um incentivo à prática sexual. Como explicar essas questões às crianças? É a pergunta do Marcos. Primeiro que o HPV, a transmissão dele não é só pela relação sexual. Então nós estamos falando de doenças que estão na área genital. Se elas estão na área genital, a transmissão ela se faz mais pelo contato sexual. Mas existem estudos que mostram que as meninas, por exemplo, na fase de pré-adolescente, elas já estão com o HPV antes de ter iniciado a atividade sexual, através do contato. Através das mãos, através de roupas, objetos, acabam se contaminando com HPV. Então, essa relação entre HPV e relação sexual, ela tem um valor verdadeiro, porque isso pode acontecer, mas a transmissão sexual não é exclusiva. Segundo, o fato de nós fazermos uma medicação para prevenir uma doença não vai fazer com que essas pessoas, essas crianças, venham a ser estimuladas a ter relações sexuais antes do momento. O que o pai e a mãe devem dizer para os filhos para vacinar? Que estão fazendo uma vacina que vai proteger contra uma infecção que é extremamente frequente, que vai aparecer na fase mais adulta e contra o câncer. O mesmo exemplo é assim, então nós não devemos fazer campanhas contra as drogas ou esclarecimento de drogas, porque vai incentivar o uso das drogas, né? Quer dizer, a relação é a mesma. Não existe, né? Já se foi comprovado que não existe estímulo à atividade sexual fazendo uso da vacina HPV ou a vacina de hepatite B, que também pode ser transmitida pela relação. Adultos aí na rede privada. Essa vacina está à disposição na rede privada. Exatamente. Adultos devem tomar vacina? Devem. Na verdade, nós teríamos uma proteção mais adequada da infecção HPV se todos, tanto homens quanto mulheres, fizessem a vacina do HPV. Primeiro, se a pessoa não teve o contato com o vírus, ela vai estar se protegendo da mesma forma como nós comentamos até agora, quanto os 4 tipos de HPV. Se essa pessoa ela está infectada com um dos tipos ou 2 dos tipos do HPV contido na vacina, primeiro, ela vai estar se beneficiando para os outros 2. Segundo, ela vai eliminar esse vírus que ela tem, que ele está levando a infecção na sua área genital mais rapidamente do que aquela pessoa que não fez uso da vacina, por uma ação do sistema imune. E terceiro, se ela entrar em contato novamente com o mesmo tipo de HPV que ela tem agora, se ela não está imunizada, ela adquire novamente a doença. O HPV, a infecção natural, a resposta imune de proteção, ela é muito pequena. Então essa pessoa ela vai curar a infecção que ela tem, ela fez uso da vacina, e se ela entrar em contato novamente pelo parceiro, de alguma outra forma, para o mesmo tipo de HPV que ela teve, ela vai estar protegida porque ela fez uso da vacina. Tá, é interessante aqui, a gente estava conversando agora há pouco, né, no intervalo também, doutor Edson Fibrizzi, que é pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Muita gente tem o HPV já há anos e ele não se manifestou ainda? Exatamente. A maioria das pessoas infectadas pelo vírus, e isso nós podemos dizer que 80% das pessoas infectadas, elas não sabem que são portadoras da infecção. Olha só. Porque ela fica de uma forma que nós chamamos latente e que, dependendo do sistema de defesa dessa pessoa, ela pode eliminar definitivamente o vírus sem dar nenhuma doença ou lesão, ou pode ficar latente durante muitos anos, e se muitos anos pode ser até 30 anos, ou fazer a doença. Quer dizer, todas essas evoluções, eliminação da infecção, permanência da infecção ou aparecimento de doença, vai estar relacionado ao sistema imune desse paciente. Tá, e se manifesta de que forma?
Os HPVs que causam doenças benignas, as verrugas, vão se manifestar como lesões verrucosas na pele, chamados condilomas acuminado ou cavalo de crista, nas regiões externas visíveis. Mas isso na genitália? Na genitália ou também em outras partes do corpo, porque pode aparecer essas lesões também em outras partes que não na área genital. Existe uma outra doença que é na laringe, o aparecimento dessas verrugas na região da laringe, que vai se manifestar por alteração de voz, dificuldade respiratória. Nas mulheres nós temos lesões pouco aparentes que vão ser diagnosticadas apenas pelo exame ginecológico e Papa Nicolau. Os HPVs que causam câncer, eles só vão dar manifestações quando já tiver uma lesão pré-cancerosa instalada. Então, por exemplo, fazer o diagnóstico... O Papa Nicolau? Pelo Papa Nicolau, é fazer o diagnóstico de uma lesão já instalada. Quer dizer, a vacina vai proteger lá na frente. Vai proteger Exatamente, lá na frente. Vai proteger lá na frente, antes de adquirir a infecção pelo HPV. Bom, a Paula ou Paulo? Paulo tem uma filha de 12 anos. Vai ser vacinada hoje. Boa, Paulo. Tem alguma contraindicação, reação? Contraindicação somente se a pessoa fez a primeira dose da vacina e apresentou uma reação alérgica importante. Então, lesões avermelhadas pelo corpo, falta de ar, coceira. Primeira dose, você falou? Porque é uma medicação que você não tem outra similar, a não ser da hepatite B, que é um pouquinho parecida, que possa dizer para você que essa pessoa não possa utilizar a vacina. Então, nessa faixa etária, não tem contraindicação. A gente só não indica de fazer na paciente grávida, em função da gestação. Então, nessa faixa não tem contraindicação. Tá com febre? É igual às outras vacinas, né? Espera passar o pico febril, a infecção e vai fazer a vacina. Então, o que pode acontecer de reação, o que a gente observa mais frequente é um pouquinho de dor no local da injeção. Eventualmente pode ficar um pouquinho avermelhado, pode ter um pouquinho de febre, que geralmente não passa. Igual a vacina da gripe? Exatamente, igual a qualquer outra vacina que tenha a mesma técnica de utilização. Sim. Então a única contraindicação absoluta da vacina é a pessoa ter feito uma dose dela, ter desencadeado uma reação alérgica importante. Aí nós contraindicamos de fazer a segunda e a terceira dose. Caso contrário, são três dosagens? São 3 doses. De quanto em quanto tempo? Existe uma diferença do mercado privado e do Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional é feito uma agora, daqui a 6 meses a segunda dose e daqui a 5 anos a terceira. Na rede privada é 0, 2 e 6 meses. Essa diferença no esquema é uma diferença que foi preconizada pelo Ministério da Saúde para a economia e abranger um pouquinho mais uma outra faixa etária, que antes era só 11 e 12 anos. Casais monogâmicos fiéis devem se vacinar? Como nós comentamos, a vacina do HPV, a infecção HPV, primeiro, ela não é só transmitida sexualmente. Então, não quer dizer que esse casal não possa adquirir a infecção HPV de outras formas, contato. Tem um estudo que mostra que 20% das pessoas que têm HPV na área genital têm o mesmo tipo de HPV na ponta dos dedos. E ele pode ser transmitido a outra pessoa dessa forma. Então, primeiro, deve fazer a vacina porque a transmissão do HPV não é exclusivamente sexual. Segundo, como o período de incubação do HPV ele é tão longo que pode chegar a 30 anos, um dos dois pode ter adquirido a infecção HPV há muito tempo atrás. O problema é explicar isso na hora, né? Explicar isso na hora, né? Isso já deu muito... Onde é que tu andou a semana passada, não é isso? Isso... muito em voz. Claro. Exatamente. Isso, nós ginecologistas, nós enfrentamos isso alguns anos atrás, quando nós ainda não conhecíamos muito bem a infecção pelo HPV. Porque se as pessoas forem procurar nos livros ou for procurar na internet, vai ver que o período de incubação do HPV, que é desde quando adquire e tem a doença, varia de 3 semanas a 9 meses. E isso não é verdade. A pessoa pode adquirir, ter a lesão com 3 dias de contato com o vírus, ou pode ser 30 anos. Então, se a pessoa adquiriu há muitos anos atrás, ela pode a qualquer momento desenvolver as lesões. E isso não necessariamente tenha que ter participação de uma infidelidade desse casal ou de um outro parceiro. Claro, muito bem. Dr. Edson Fibrisi, o senhor é médico ginecologista e obstetra também, né? E pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, professor, né, do curso de medicina na Federal. Muito obrigado pela presença do senhor, pelos esclarecimentos aqui conosco no Notícia na Tarde. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Este é o Notícia na Tarde, 3h16, 25 graus a temperatura. Até já.